E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar um material super bacana elaborado pela agência Caminhos do Encanto. A ideia aqui é mergulhar de cabeça no turismo rural do Circuito Amparo. A gente vai entender direitinho como um distrito agrícola lá em Nova Friburgo virou aquele refúgio perfeito para quem quer simplesmente fugir da rotina maluca da cidade. Vamos passar por tudo, desde a história local até aquelas dicas de ouro para se preparar para o passeio. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 5 pontos. 1. Fuga para o campo. 2. Raízes e sabores locais. 3. Como funciona o pacote. 4. Guia para o conforto. E 5. Termos de cancelamento. E ó, já adianto, a gente vai dar um foco mega especial nesse tópico 4, viu? Porque seguir essas recomendações da organização é literalmente o que garante que o seu dia seja impecável. Então, começando pelo primeiro ponto, fuga para o campo. Escapando para a natureza. Vamos entender o que faz desse lugar um imã para tanta gente. Sabe aquele estresse clássico, o trânsito, a caixa de e-mails lotada e o ritmo frenético da cidade? Bom, a proposta do Amparo é ser exatamente o oposto absoluto disso. A ideia aqui é uma troca. Você deixa toda essa complexidade urbana para trás e abraça a paz, a simplicidade e o relaxamento. O material descreve o lugar como um cantinho que parou no tempo, sabe? Aquele clima pacato onde o pessoal ainda conversa na janela de casa. É justamente essa vibe autêntica que a galera tá procurando. Indo para a seção 2, Raízes e sabores locais, história e atrações. O que é realmente fascinante nessa parte é ver como a história do lugar se transforma nas coisas deliciosas que a gente prova hoje. Acompanhando essa linha do tempo, a gente vê que a base agrícola lá do século XIX é fortíssima, trazida pelos imigrantes alemães, suíços e portugueses. Tempos atrás, o café dominava tudo por lá. Aí, dando um salto no tempo, a gente chega em 2015, quando o circuito se consolidou de vez como negócio com o apoio do Sebrae. E olha que sacada legal, em 2016 eles começaram a plantar lúpulo, e isso acabou virando um festival anual super famoso na região. Uma baita evolução, né? E, gente, é essa história toda que resultou em paradas simplesmente espetaculares hoje em dia. Imagina a cena, goiabada sendo feita no tacho de cobre no Sítio Maravilha. Ou então passar no pé de quê e provar o doce ainda quentinho recém-saído da produção. A imersão continua no Sítio das Perobas, para conhecer como se faz a cachaça atrás da pedra. E ainda tem o Sítio Rambelim, para quem quer aquela caminhada gostosa no meio da Mata Atlântica. É literalmente provar e viver a história. Chegando no ponto 3. Como funciona o pacote? Logística do passeio. Vamos à parte mais prática da coisa. Como a gente faz para curtir tudo isso? Para segurar a vaga de forma rápida e segura, a regra é bem direta. É preciso dar um sinal antecipado de exatamente 50% do valor. Pode ser no Pix ou no cartão de crédito, sem dor de cabeça. O resto, claro, a gente quita antes do passeio começar. Simples e transparente. E falando em transparência, essa divisão de custos é excelente para a gente se planejar. O transporte de ida e volta na van, os guias credenciados pelo cadastor, todos os ingressos para entrar nas fazendas e até as fotos, tudo isso já está garantido. Por outro lado, o almoço e aquelas comprinhas que a gente sempre quer fazer no final ficam por conta de cada um. Fica muito mais fácil organizar o orçamento assim, não é mesmo? Agora a gente entra na seção 4, Guia para o Conforto, preparação essencial do visitante. E ó, prestem muita atenção aqui, porque o grande diferencial do material das Caminhos do Encanto é justamente esse cuidado absurdo com o bem-estar de quem faz o passeio. A real é que ninguém quer passar aperto no meio do mato. Passar o dia na natureza exige planejamento, sim. Então, a primeira coisa, 2 litros de água. Hidratação é inegociável. Além disso, os clássicos de sempre, protetor solar e repelente para afastar os mosquitos. E olha, muito importante, não esqueçam os medicamentos pessoais. Um lanchinho para não bater aquela fome entre as paradas, documento de identidade e, claro, um número de emergência anotado. É prevenção básica para curtir sem estresse. Aqui a gente vê o equilíbrio perfeito para o passeio dar certo. O que a gente deve usar? Roupas leves, calçado próprio para a terra, chapéu e, atenção, um agasalho. O clima na serra muda do nada, vai por mim. Mas tão importante quanto isso são as proibições, né? 0 caixas de som, nada de bebida alcoólica e pets ficam em casa. O objetivo de todo mundo ali é preservar o silêncio, escutar os passarinhos e manter aquela paz que é a alma do lugar. E aí a gente esbarra nessa frase que está bem destacada no material. Lugar de lixo é na lixeira, preserve a mãe natureza. Parece meio óbvio, né? Mas é um lembrete essencial. A manutenção desse ambiente todo gostoso depende 100% da nossa atitude.
É aquele velho acordo de quem curte ecoturismo. A gente só leva as lembranças e só deixa as nossas pegadas no caminho. Para ir fechando a nossa análise, seção 5, termos de cancelamento, políticas oficiais de reembolso. Aquela parte mais burocrática, mas muito necessária. A vida acontece, imprevistos também, e é por isso que a organização segue à risca as regras da Embratur. É uma tabelinha muito justa e decrescente. Avisou que não vai dar com 30 dias ou mais de antecedência, você recupera 90% do valor. Avisou entre 29 e 21 dias, volta 80%. De 20 a 7 dias, a devolução cai para 50%. E se cancelar faltando menos de uma semana, aí não tem reembolso. É bom ter tudo isso claro logo de cara para proteger todo mundo. Para fechar com chave de ouro, eu deixo essa pergunta no ar para a gente refletir. Será que a tranquilidade, a rica história e os sabores do circuito Amparo são de fato o antídoto definitivo para o estresse moderno? Vendo todo o carinho que a Caminhos do Encanto coloca nas recomendações de conforto e na preservação da natureza, fica difícil não querer arrumar mochila agora mesmo, né? Espero que essa explicação tenha deixado todo mundo com vontade de calçar o tênis de trilha e explorar o interior do Rio. Até a próxima!